8h06 em Campos. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. São 8h06. No oferecimento de Coagro, de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De volta com Folha no Ar. Ao vivo, Campos tem tempo bom com 25 graus agora, 25 graus agora aqui no centro da cidade. Já anunciamos aqui mais cedo, né, a operação do Ministério Público e Polícia Federal, fazendo aí uma ação em Campos contra suposta fraude em contrato de transporte escolar. Todos os detalhes já também lá no portal folha1.com.br. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa. Estamos conversando com o Gabriel Rangel, procurador municipal de Campos. A gente volta para falar sobre uma pauta muito importante, mas antes dessa pauta com o Gabriel, deixa eu provocar aqui a Luísio para comentar sobre o futebol. Ontem teve mais uma rodada do Brasileiro e o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0, o São Paulo ganhou o Bragantino por 1-0 e a Estrela Solitária voltou a brilhar, que já a turma de internet não perde tempo. Já saiu o meme aí, faz o seu pedido que a estrela cadente está passando. Olha que situação. Daí eu volto com você, Luiz. Não, só para... eu falei aqui algumas vezes já, eu sinceramente acho que o Botafogo é um clube de muita glória, né? O próprio hino, né? As glórias do passado, né? Deu, junto com o Santos, a base dos dois primeiros campeonatos, os três primeiros campeonatos brasileiros, sobretudo os dois primeiros, 58 e 62. Deu o Didi, embora o Didi, campista, tenha sido revelado primeiro pelo Madureira, depois pelo Fluminense, chegou a jogar a Copa 54, quando jogar pelo Fluminense, mas 58 e 62, que foi campeão, jogar pelo Botafogo. E Garrincha, né? Garrincha deu azar porque não pegou televisão, porque o que Garrincha fez em 62 no Chile, no nosso bi, foi o que o Maradona fez em 86, né? O que o Romário fez em 94, o que o Zidane fez em 98. Levou o time, né? Ganhou aquele campeonato. Tanto que a bola de ouro, retrospectiva da France Football, coloca Garrincha como vencedor em 62. Então eu torço por conta disso para o Botafogo reconquistar o seu passado de glória. Que está na fila do brasileiro há 28 anos, ganhou em 95 a última vez. Acho que o Flamengo fez a parte dele, né? O Bragantino também ajudou, tomou 1-0 do São Paulo, do nosso amigo aqui, já citamos aqui o Vitor Queiroz, fez 1-0 de pênalti, mas fez, o que importa é a bola na rede. E, enfim, Botafogo, hoje, mais tarde, e no sábado, eu acho que depende só dele ser campeão brasileiro ou não, entendeu? Eu uso exemplo para falar de outro time porque o Fluminense já fez o dele, né? Pela primeira vez na história a Libertadores. O Vasco fez contra o Botafogo dele, que é mostrar, olha só, eu acredito que eu vou ficar na primeira divisão. O Botafogo precisa fazer o que o Vasco fez. Eu acredito que eu vou ser campeão. Agora o Flamengo está no jogo. Volta para o jogo. Eu sou flamenguista. Acho que o Flamengo não merece, pelo ano, ser campeão brasileiro. Eu acho que talvez não faça bem ao Flamengo. Olha que doideira que eu estou falando. Mas de futebol, cara, tem que lembrar da 2009. Também não era, a gente chegou no finalzinho ali. Aqueles 2 gols de pênalti contra o Palmeiras é que botaram a gente para ganhar o campeonato. Entendeu? Até então, enfim, vamos ver. Não, Depende do Botafogo. Só dele. Perfeito. Só para fechar, essa coisa do título, da taça, do campeonato, ela é uma coroação por um trabalho bem feito. Coroação por um trabalho que não está bem feito, tanto dentro quanto fora de campo, no caso do Flamengo, esse ano especificamente, assim, fica, né, na nossa cabeça não bate bem, né? Eu também sou meio metódico quanto a isso. Merece, mas nem sempre ganha o melhor, infelizmente não é assim também, né? E se me permite, eu falei de Garrincha, Newton, eu não falei de Newton Santos também, mas em 70,
Jairzinho, grande destaque da Copa de 70 não foi Pelé, foi Jairzinho. Jairzinho fez gol em cada... Nunca aconteceu antes nem depois. Ele fez gol em cada um dos 7 dos jogos, de todos os jogos do Mundial. O furacão da Copa. Então, daqui a pouco tem muita história, né, cara? Muita história. Já pensou? Vai ficar, a gente, vamos soltar a entrevista, mas já pensou que vai lá, meu filho, entra no lugar de Pelé. Como que eu vou entrar no lugar de Pelé? E o Jairzinho entrou e arrebentou. Muito bom. Não, quem deu no lugar de Pelé foi a Amarildo em 62. Não, confundi. Desculpa, perdão. Apaga, deleta. 62, o Possesso. Possesso. Também arrebentou. Muito bom. No jogo contra a Espanha, de Puskás e de Stefano estavam naturalizados espanhóis. O argentino de Stefano e o húngaro Ferenc Puskás. Boa. Então, vamos lá, vamos para o nosso canavial. Valeu, obrigado. Posso fazer um ponto nessa questão? Fala. Sim, claro. Fred, sem entrar no mérito, mas vamos colocar sem entrar no mérito, mas já entrando, aí entra a minha paixão. Minha paixão é o processo. Ver as coisas acontecendo. Se o resultado vai ocorrer ou não, é uma área que foge da nossa esfera de autonomia, vamos colocar assim. Então, mas o processo, o fato de ver as coisas acontecendo aos poucos e presenciar, é isso que me move, independente do resultado, trazendo para o futebol a área mais aleatória que o futebol é difícil. Bom, Gabriel Rangel, procurador municipal de Campos. Rapaz, assunto, o Aloysio colocou bem no intervalo, rapaz, é um assunto já antigo. Existe um TAC, termo de ajustamento de gestão, termo de ajustamento de gestão para o uso dos royalties, principalmente com relação ao gasto com pessoal, outros gastos também, mas com gasto com pessoal, em que a partir de 2024 já zera, né, não pode mais gastar os royalties com o pagamento dos servidores, principalmente, e aí acende a luzinha amarela lá para todos os servidores. E tem um outro tag também, que é quanto aos RPAs, que é a chamada escravidão moderna. O cara trabalha só a troco daquele salário, não tem férias, 13º, não tem recolhimento para INSS, para FGTS, tem nada, absolutamente nada. E aí vem, na lembrança da gente, o que o Vladimir prometeu aqui, inclusive durante aqueles programas que nós fizemos, Aloysio, com todos os prefeitáveis da época, 2018, e a promessa dele de campanha de contratar uma empresa terceirizada e regularizar a vida desses RPAs. Essas duas tags, e eu gostaria que você fosse bem claro com relação ao que os servidores vão ouvir de você, para que eles entendam qual vai ser, até no sentido de tranquilizar ou não sei o que você vai trazer para a gente de novidade, já para a gente começar esse ano de 2024, já que 2023 falta aí pouco mais de um mês para fechar, e não acredito que saia nada agora. Torço, mas não acredito. Como é que fica hoje, o procurador, a situação desses dois tags? Só para não alongar mais, Vladimir tem ido frequentemente 2 ou 3 vezes já ao Tribunal de Contas só para tratar disso, só para falar sobre essa questão do tag e tentativa de prorrogar esse prazo, aí, principalmente para o uso dos royalties. Como é que... Vamos lá. Eu acho que o tag do royalty, eu sou suspeito para falar, pela atuação no caso, foi desesperador, como a gente encontrou, né? Foi o maior desafio que eu tive na carreira. Foi uma decisão que foi de prestação de contas de 2018, julgada em 19, a decisão passaria a valer a partir de 21. Só que tinha sido publicado, por óbvio, né? Todas as decisões tinham sido publicadas, mas o governo, pelo menos eu não tinha ciência, provavelmente o Brasil também não, né, de que não poderia utilizar a royalties para pagamento pessoal, e era uma situação desesperadora. Tentamos, inclusive, eu analisei de cabo a rabo o regimento interno do TCE, a verificação de normas ou qualquer tipo de coisa que a gente poderia julgar, uma modulação dos efeitos, qualquer coisa. Não tinha remédio jurídico para
postergar, porque a decisão já tinha sido dada um efeito posterior e pressupunha que a administração iria tomar ciência, só que não houve essa transição. E, assim, foi desesperador, porque o município de Campos, eu escrevi um artigo sobre isso, está para ser publicado nas revistas dos tribunais de contas do país, está em blind review para publicação, e a síntese é basicamente nessa linha, né? Houve uma mudança do direito brasileiro, principalmente pós-2018, que só foi gerar um efeito efetivo a partir de 2021. Vejam, a lei mudou em 2018, ela só foi efetiva em 2021. Aí o que a gente fez? Olha, tentamos uma verificação administrativa de resolver. Existia o TAG no país? Existia TAG no TCE? Não. O que a gente fez? A gente tinha 1,7 de receita estimada na LOA de 21, despesa de Covid, orçamento, etc. Só com despesa de pessoal a gente tinha 1,1 bi de folha de pagamento. Ou seja, aí foi contingenciado para 1,5, ou seja, era basicamente 400 milhões no ano para pagar tudo que não fosse despesa de pessoal. Vocês têm noção do que é isso? Era uma ingovernabilidade empírica, totalmente ingovernável. E você não tinha um remédio jurídico para tanto. Então, eu vou te falar que eu aproveitei que eu estava no mestrado e um mestre espetacular, que é o Humberto Dalla, nessa questão de justiça multiportas, ele é um dos baluartes, desembargadores do PJ, e tem essa questão de justiça multiportas, e questão de consensualidade, justiça consensual, e aí a gente buscou, a gente no caso, Procuradoria, município, né? O prefeito, a gente buscou uma forma de resolver de forma consensual. Por que aconteceu? A partir de 18 foi feita uma mudança na LIND, Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro, no qual trouxe o consequencialismo jurídico. Ou seja, o julgador, seja o julgador do Tribunal de Contas ou o julgador juiz propriamente dito, ao determinar, ele tem que levar em consideração a situação que o ordenador de despesa se encontrava naquele momento e propor uma solução para aquele caso concreto. Houve uma inversão da lógica do sistema punitivo, do controle e sanção monocular do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas tinha só uma ideia, controle e sanção. O que o Tribunal de Contas do país passou a ter? É uma função dialógica. A primazia era a função dialógica, era ajudar na gestão e não punir propriamente dito. Então, a gente ajuizou a ação, dialogando várias questões jurídicas atinentes à justiça consensual, à filosofia jurídica, né, consensualismo jurídico. E aí o juiz, o excelente magistrado Moreira Alves, acolheu o pedido subsidiário nosso de conceder de que o Tribunal de Contas explicasse como, apresentasse uma proposta ou uma forma do município conseguir cumprir, porque a gente tinha 2,5 folhas de pagamento em atraso ainda, então você tinha 400 milhões de orçamento e mais os 2,5 folhas de atraso. Então, em síntese, foi trazendo um pouco o juridiquês para não ficar um pouco, a constitucionalização do direito administrativo, ressignificação do interesse público, consequencialismo, quando eu coloquei, predileção, função pedagógica do Tribunal de Contas. O que aconteceu no fato? A gente conseguiu, comprovou que a resolução consensual e tabulada entre o município e o Tribunal de Contas não apenas visualizou a readequação progressiva da referida despesa de pessoal, a regularização do ademplemento do funcionalismo público, nós pagamos 15 folhas em 12 meses em 2021. E também implementamos políticas públicas de valorização de servidores, o professor Weiner faz um trabalho sensacional, e a questão de realização de concursos públicos. Gente, concurso público em Campos do Goytacazes com um cenário que pegamos de receita de pessoal superior à determinação do limite da LRF. Então, foi um cenário muito, muito apocalíptico, vamos colocar assim, que se o desafio era grande, e aí entra na mérito, como o prefeito costuma dizer, ele estava muito seguro onde ele estava num caminho muito confortável, o vice-prefeito não precisa nem dizer, né? Eu posso dizer também por mim, eu estava também numa situação muito confortável,
e a gente está para quê? A gente está para fazer a mudança, para fazer o bem para as pessoas. O altruísmo necessariamente fazia a diferença. Eu estou na minha cidade, a situação estava ingovernável, e a gente foi ajuizou, o juiz deferiu, e aí a gente conseguiu fazer isso tudo. O Tribunal de Contas mudou o regimento interno a partir do nosso TAG, gerou a mudança. Foi o primeiro TAG do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com um ente público, no caso com o município, foi o primeiro no Brasil. Foi até objeto de pesquisa do Tribunal de Contas como exemplo a ser seguido em São Paulo. São Paulo não tem o TAG, e a gente conseguiu o apoio do Sérgio Cavalieri, desembargador Sérgio Cavalieri, pelo Procurador-Geral do TCE, também foi de suma importância, né, entendendo toda essa questão da evolução, né, o presidente Rodrigo, os conselheiros todos. A gente vive hoje um momento de constitucionalização do direito. E hoje chegou na constitucionalização do direito administrativo. E vocês vão ver isso também uma mudança, se quiserem abordar, vou ter todo prazer, na questão de improbidade, por exemplo, também. Então, está tudo sendo modificado. Então, a gente conseguiu, com isso, pagar 15 folhas de 12 meses. E temos um prefeito que é impressionante. Eu também sou suspeito para falar, não é porque o chefe direto, mas o prefeito o bora trabalhar dele não é agora, é o bora trabalhar o tempo inteiro. E eu agradeço demais, até puxando um gancho, a paciência da minha esposa e o apoio da minha família, porque para aguentar o ritmo de trabalho do Vladimir e do Frederico é muito complicado, eles trabalham o tempo inteiro. E ele, para buscar recursos, um excelente relacionamento que ele criou em Brasília, e aí vai a experiência dele, né, em Brasília, um diálogo que ele teve, vídeo-emenda que teve agora na UF, né, para conseguir uma reforma que ele conseguiu unir desde da direita à esquerda em prol do objetivo comum. Isso é o quê? Isso é diálogo, isso é construir pontes, isso ele é muito talentoso, sou também suspeito para falar dele. Então, e foi o que aconteceu nesse caso dos olhos? Teve que ter muita coragem. Nós, em janeiro, ajuizamos uma ação contra o Tribunal de Contas, contra o Estado do Rio de Janeiro, uma decisão que você tinha ocorrido, isso é coragem. Enfrentar isso é coragem. Se comprometer é coragem. E é uma coragem maior ainda. Foi o TAG da RPA, que já foi admitido. Eu fiz o parecer, atuei nele, né? E é aquela questão, a gente, é frase feita, mas a gente tem que levar em consideração, até pelo consequencialismo que a gente colocou lá, e a gente citou também isso nesse outro TAG. Não tem solução simples para problemas complexos. Não existe. O que mais tem é engenheiro de obra pronta. Aquele técnico de futebol na hora de decidir, tem que estar lá, tem que estar na pressão, estar com a situação. Agora, comentarista já analisa o que podia ser feito. É bem diferente. Então, ele teve coragem de enfrentar essa questão do TAG, que foi parâmetro precedente de case regional, e a gente está tendo consultoria até em outros estados sobre isso. E o TAG do RPA é aquela questão, infelizmente, se perpetuou ao longo de vários anos essa contratação, essa irregular forma de admissão. Em novembro de 21, foi feita a fiscalização, acho que em janeiro. Em novembro de 21, salvo o juízo, teve a determinação para mandar todo mundo embora. Como é que você manda todo mundo embora? É um colapso da gestão pública. E aí volta que a gente tem que interpretar como que o gestor público, o Tribunal de Contas deve propor ao gestor público uma oportunidade de resolver a questão. E, mais uma vez, Vladimir e Frederico tiveram a coragem de enfrentar esse problema e propor um cronograma de resolução progressiva. Colocamos lá, qual que é a questão? Tem quantitativo, né? Grande referente a isso. E o que a gente fez? A resolução passa por 4 formas. Foi o que a gente colocou no parecer e na proposta, né? Houve até uma divergência referente a isso, mas a gente conseguiu também vencer no Tribunal de Contas referente fazendo com que a nossa contraproposta fosse mantida. A regularização de pessoal passa por 4 etapas. 4 etapas. E aí, repito, o trabalho do professor Weiner é sensacional. 4 etapas. Você o concurso público, que é o melhor dos mundos. Cargo em comissão, que é também uma outra forma constitucional de admissão. Contratação temporária,
que é uma outra forma de admissão, e a contratação temporária e o próprio RPA, que o RPA, não obstante ele se trate de uma contratação não raras vezes utilizada de forma irregular, ela tem a forma desde que não haja os pressupostos do vínculo empregatício. Então, o que o município fez? O município apresentou para o Tribunal de Contas que já fez o levantamento, já está em curso um levantamento geral das carreiras. Mais uma vez, a gente apresentou isso no Tribunal de Contas, mostrando o que já foi feito no Tribunal de Contas atinente à carreira. Foram criadas comissões com o propósito de justamente fazer a demonstração do olha, existem cargos que não tinham que existir, tem que ser extintos. Olha, mas eu vou ter que criar cargo. Vou criar cargo, vou ter que criar, vai ser via lei. Ou tem cargo que é vacância, e cria extingue. Então, são questões que colocam. E aí o prefeito enfrentou também esse problema e propondo. E tinha uma outra questão, desculpa, o item 4, eu esqueci, é a terceirização, que também é possível. Então, aí o Tribunal de Contas discordou da proposta que a gente apresentou referente a esse ponto só quanto a isso. Também acompanho de perto, tá comigo isso também. Tenho ido constantemente ao Tribunal de Contas para isso, né, junto com o prefeito, a gente está trabalhando nessa situação. Eles concordaram com o prazo de resolução, que a gente propôs um prazo de resolução de até 2 anos, lembrando que os 2 anos é do TAG, da aprovação do TAG, lembrando que ele foi admitido, a aprovação está próximo de acontecer, porque a gente já apresentamos a resignação fundamentada da alegação. O TCE disse que não podia terceirização de atividade fim, e a gente comprovou, o Supremo já mudou o entendimento que pode, se o TCE entende de uma forma, data venha, o Supremo já julgou, é uma matéria constitucional, o precedente de eficácia vinculante, e pode. E também é atinente o nosso maior medo. E aí medo, digo mais uma vez, coragem, responsabilidade e transparência. Os parâmetros, as bases do governo Vladimir Federico. O que aconteceu? A gente não pode, e a gente conseguiu que isso ficasse consignado na contraproposta. Eu não posso comprometer eu não posso fazer com que o cumprimento de um TAG seja o descumprimento do outro. Se eu tenho que ter uma redução de despesas de pessoal, eu não posso ter um aumento de despesas de pessoal no outro TAG. Então, a gente tem que criar uma forma, uma concertação, através de um diálogo institucional que vem sendo feito, no qual a gente consiga apresentar uma forma execuível de cumprir as normas constitucionais e legais. E é o que a gente tem conseguido fazer através do acordo. Então, o que o servidor público está vendo hoje, repito, 15 folhas em 12 meses, pagamento antecipado de salário, gente, vocês imaginavam que isso ia acontecer? Fruto de quê? Fruto de muito trabalho, fruto de um incessante trabalho do prefeito Vladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paz, do Weiner e de todos os pontos de lança do governo, no qual a gente tenta ajudar na medida do possível. E o servidor hoje ele pode ter, a gente pode dar uma boa notícia, é justamente essa. A gente está hoje numa situação muito confortável, em tese, né? Confortável na medida, óbvio, das questões legais, né? De que nós estamos, o servidor está recebendo de forma organizada, de forma, as políticas públicas estão totalmente respaldadas e de forma regular. Isso é uma vitória assim, que eu admiro muito a coragem de enfrentar os problemas grandes que poderiam ser protelados para outras existentes. E não foi isso que o prefeito Vladimir e o vice-prefeito estão fazendo. Acho que em relação a RPAs, o que o Gabriel está dizendo aqui agora, se complementa pelo que o professor Weiner disse aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo lugar onde o Gabriel está agora, né? De como enfrentar esse problema, porque é um problema administrativo, é um problema de ordem pecuniária, financeira, e, portanto, também é um problema social. Você não pode fazer isso, está determinado que seja assim, e essas pessoas que sobrevivem daquele salário, você tem que ter um certo cuidado, né? Que acho que todo mundo, em sã consciência, é contra a RPA, perfeito. Mas as pessoas que cumprem aquela função e contra, é complicado, tudo
é como ele disse, né? Questões complexas não comportam soluções simples. Enfim. Mas vamos mudar a chave. Vamos mudar a chave. Essa coisa de Carla Machado Carla Machado não pode ser candidata. Eu ouvi no ponto final, a coluna de opinião do jornal Ponto Final de 28 de outubro, eu ouvi você, Gabriel, e já tinha ouvido anteriormente o procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Robson Marcel Júnior, né? Mas eu ouvi você e ouvi outros juristas. Eu ouvi a Priscila Marins, o Vitor Queiroz, que citamos aqui, promotor de justiça, João Paulo Grande, também, que já foi citado aqui também, advogado do Grupo Folha, o José Paes Neto, ex-procurador do município, e hoje diretor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos, e você, que também tem especialização em Direito Eleitoral, Público-Privado Eleitoral, como procurador do município, né? E, assim, o meu entendimento de leigo, tá? Eu vou dizer aqui o meu entendimento de leigo, me parece ser a questão, porque é aquela coisa, você pode entender de direito, não pode entender de medicina, mas você entende de lógica, pode entender de lógica. Tanto medicina quanto direito, quanto demais ciências são baseadas em lógica. Lógica aristotélica, cartesiana, enfim. Pelo que eu entendi, como leigo, para resumir a questão, toda a jurisprudência, até o presente momento, até esse momento agora, 833 de 9 de novembro de 2023, existente, não há lei sobre o caso específico. Então, toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são que não pode. No entanto, argumentaram o Robinho inicialmente. Eu falo Robinho porque é um amigo querido, brilhante advogado e amigo querido. Dr. Robson e doutor aí vou falar, não posso falar Zé Paes, Zé Paes, também outro amigo querido. Falaram, olha, pode haver revisão legal. Né? Por óbvio, isso pode acontecer sempre, revisão legal, revisão da própria legislação, né? Sobre o caso, enfim, pode haver. Agora, o fato é que, se fosse hoje, com tudo que a gente tem da Constituição de 88, para cá não pode. Não pode. Pode mudar? Pode. Mas você, e aí por isso eu falo da lógica, você trouxe um argumento e fecha aquele ponto final, que é um argumento novo, pela lógica. Mesmo que passe a poder, não pode para agora. Isso é para o ouvinte entender, porque a questão é muito complexa, tanto que você vê que não há convergência de especialistas. Mas eu acho que sobre isso que eu estou falando, há convergência sim. Se diverge uma coisa ou outra, mas isso é uma convergência. É isso. E se é isso, se eu estou errado, me corrija, por favor. E o que você teria a aprofundar da análise que você fez lá para o Folha da Manhã? Só para fazer a introdução com outros personagens que foram citados, o Robinho, o Robinho é um amigo também, a gente tem um grande amigo em comum, que é o Rui, né, procurador lá em São João da Barra há muito tempo, gente boníssima. O Rui e o Robinho estiveram na minha casa, inclusive, há 3 semanas atrás, a gente conversou bastante. Ele é muito capaz, muito competente, muito experiente, não é à toa que está onde está, ele merece muito. O Vitor Queiroz, como eu falei, na época um dos meus mentores, respeito demais. Trabalhei com ele na época do Ministério Público, na parte quando eu era o assessor eleitoral daqui. Né? A Priscila eu conheço também, de ciência profissional de grande gabarito. O Zé Paes eu tive algumas questões como ex-adversos, né? Porque eu trabalhei no governo... Eu saí do Ministério Público em 2013, quando o Dr. Matheus José assumiu a Procuradoria-Geral, eu fui convidado a ser o subprocurador dele. Então, eu trabalhava nessas questões mais técnicas processuais, e a gente foi muito ex-adverso, nas questões de royalties, por exemplo. Eu atuei em todos esses casos, os ônibus, enfim.
Mas voltando à indagação, né? Um profissional muito, muito bom, um excelente professor, né? Eu acho que fez mestrado em cidades, né? Não sei se em direito, mas ele é um excelente profissional, muito competente. E voltando e o João já também fala, também que é um amigo, inclusive. Voltando à indagação, de fato, o que eu falei há pouco tempo? A partir de 18, a gente houve toda uma modificação. Né? Lembra quando eu falei da questão de constitucionalização do direito? Pois bem, ela também atua na questão eleitoral, que ela tem a base constitucional. E você tem a questão da eficácia vinculante dos precedentes. Só que os precedentes eles são feitos por quem? Pelos tribunais de superposição. Cabem a eles fazerem a revisitação. Eles ficam vinculados ao próprio presidente? Não. Eles podem alterar? Podem. Desde que haja o quê? Desde que haja um distingue. Desde que haja um overruling, que é a modificação overruling e overriding, modificação total ou parcial do entendimento anterior. O distingue é a distinção para ensejar o reexame da matéria. Lembrando que lá em cima eles têm a excepcionalidade de não poder reexaminar até de fato. Então, é um outro ponto. Nesse caso, já o Supremo Tribunal Federal já analisou. E você tem o ponto principal que coloquei, acho que foram dois. Você chamou atenção para um, mas eu chamo atenção para outro. Todos os argumentos que foram colocados lá, e eu discordo só de um ponto também do eleitoralista Robinho, que referente à questão do TSE, eu acho que a questão de fundo é uma questão constitucional, ou seja, não vai no TSE, vai o STF já entendeu que, como eu coloquei numa postagem referente sobre isso, e aí fala-se no triplo twist carpado lá do Ares de Brito, ele já entendeu que, sendo como fraude, no mesmo precedente, esse tema é o 564 do STF, julgado em 2012, o STF decidiu no seguinte sentido, transcrevendo. Ele entendeu que seria fraude à lei, a regra constitucional lá, abuso de direito de transferência do domicílio eleitoral, desvio de finalidade de direito de fixação do domicílio eleitoral, em casos concretos cujas circunstâncias fáticas demonstrem, em 2 pontos, que os municípios possuem territórios limítrofes ou muito próximos, permitindo pressupor a existência de uma microrregião eleitoral formada por um eleitorado com características comuns. Isso aqui, somo ao quê? Eu somo ao IBGE, que eu também atuei nessa questão da ação do IBGE, né? A questão de valores lá, né? O IBGE consignou reconhecer um processo de metropolização entre Campos e São João da Barra. Já há uma metropolização reconhecida pelo IBGE. Então, você soma a questão da inelegibilidade do leading case do prefeito itinerante, que antes, acho que até 2008, era só para aquele município, e depois passou a vedar também para outros municípios. Então, você tem a vedação para outros municípios, porque ela estaria inelegível após. Houve uma discussão, se não me engano, em Goiás, referente ao fato de não ter cumprido menos de 1/3. Mas nem o caso, ela saiu em 2022. Então, basicamente, na metade do mandato, vamos colocar assim. Então, permanece a inelegibilidade dela até 2026. Então, é uma questão que, assim, na minha humilde opinião, né, provavelmente vai ser revisitada, e muito em razão da capacidade argumentativa do advogado, do Robson. Ele é um profissional muito competente, muito habilidoso. Por favor, deixa eu fazer um adendo. O Robson deixou isso muito claro, tá? Inclusive na matéria original, que gerou aquele... Ele falou apenas em tese. Ele não assinou procuração para nenhum para representar ninguém. Ele não representa Carla Machado nesse caso. Não, claro, mas aí só para fazer uma consignação da consignação, né? Mas todavia a gente está vendo publicações, claro, de que indicando que a Carla Machado seria candidata do grupo Bacelar, que naturalmente ele, por ser um excelente advogado, acho que ponta de lança do Rodrigo Bacelar, provavelmente ele iria fazer uma defesa, mas toda a análise foi feita em tese, por óbvio, até porque ele é procurador da LERJ, então são diversas questões, mas voltando ao cerne, então vai necessitar de vamos colocar um drible da vaca hermenêutico aí, um salto twist carpado na interpretação da legislação para eles entenderem de forma diferente. Só que o Supremo já fez isso diversas vezes.
Isso muda, infelizmente, a gente não tem o 926, ele pressupõe uma coerência e integridade das decisões dos tribunais superiores. Isso a gente não tem. É um precedente aqui, a gente coloca o precedente à brasileira. Então, a gente entra na questão dos gatilhos hermenêuticos do panprincipialismo. E se vocês quiserem, a gente vai conversar bastante. Mas o foco você tem em tese, o que poderia ser suscitado como distingue, na minha concepção, os distingue, o que eu quero dizer, o que poderia ser citado, que o caso concreto não se subsume ao precedente do prefeito itinerante, já foi, na minha opinião, se você leu o acórdão do precedente, né, e a gente lembrando que no sistema de precedentes judiciais, né, o que vincula não é o dispositivo, ou seja, a decisão final, defiro, julgo, procedimento, não é isso. É a ratio decidendi, é a razão de decidir, os motivos relevantes para alcançar aquela decisão. E os motivos relevantes para aquela decisão já consta nessa situação. Entendeu que se mudar o domicílio próximo é fraude à lei, então já meio que reconheceu, e principalmente a questão eleitoral. Mas, e aí eu digo até, só falando um pouquinho mais, digo o que eu coloquei na minha postagem, Luiz e Cláudio, sobre isso, a doutora Denise, excelente procuradora de carreira de Campos Goytacazes, excelente, serviços prestados, assim, muito, muito, muito. Assim como a Adaí também excelente. O Adaí eu sou até mais suspeito para falar, porque está no meu time, e ela tem uma vontade, ela, a Luciana e a Flávia estão engajadas demais no projeto, são pessoas que estão vendo que a gente não está jogando gelo e tem feito o trabalho. Mas aí, voltando, elas elogiam muito a Carla Machado. Eu não a conheço, mas eu tenho amigos em comum que elogiam o trabalho dela como prefeita, e que, de fato, seria uma pena, porque levaria o debate político, né? A gente quer que bons candidatos, né, com perdão do plenário, se candidatem, apresentem propostas e que vença literalmente o que tiver a melhor proposta, ou melhor forma, e que o debate fique sempre no campo das ideias, e essa é a proposta. Eu assim, vou te eximir de analisar a questão política, não sei o que você queira, mas eu acho necessário para o ouvinte ter a compreensão porque estamos falando aqui de viabilidade jurídica ou não para uma proposição política, política eleitoral, né? As três, e vamos na pergunta seguinte, falar sobre pesquisa, para fechar o programa. Todas as pesquisas as quais a Folha teve acesso, eu faço pesquisa há muito tempo, faço pesquisa desde 2019, e tem errado muito pouco de 2016 para cá, muito pouco. É uma experiência nisso. Todas as pesquisas, a saber, as que eu tive acesso à íntegra, eu me pesquiso só analiso se tiver acesso à íntegra. Então, você pegar uma fatia lá, Gabriel está bem aqui, que o Nogueira está mal ali, mas é o oposto do geral, pode ser uma fatia, não é o geral. Você tem que compreender ela toda, para depois ser na fatia, para você compreender a mudança quando ela se opera. Cresceu por quê? Onde? Caiu onde? As três pesquisas, a saber, GPP de março, a Iguape de julho, e a Prefab Futuri de setembro, não, de agosto, perdão, elas dão uma vantagem muito grande, Vladimir, e você, lógico que são institutos diferentes, mas você, então tem metodologia diferente, né? Mas você não observa, e quem falou isso aqui foi um estatístico, com formação, foi Eduardo Shimoda, você não observa a movimentação de crescimento nos demais nomes, né? Você tem uma consolidação de Vladimir em patamares que projetam uma possibilidade de vitória no primeiro turno, e você não tem crescimento. Nesse ano que passou, você não tem crescimento dos demais nomes. Isso vai gerando logicamente, uma apreensão da posição. É natural que seria assim, seria como foi o contrário de 2016, por exemplo, a vitória de Rafael, no primeiro turno. É o fato, né? Então, passou-se, a oposição passou, sobretudo a partir da ruptura, do fim da pacificação, que nome poderia ter? Quer dizer, se falou do Poubel, inclusive com a anuência da imprensa carioca, com todo respeito à imprensa carioca, olha só, Campos não é qualquer lugar, não, cara. Não
vai importar ninguém de Maricá sem reproduzir a coisa muito pouco lisonjeira que Eduardo Paes falou sobre Maricá. Eu acho ao contrário, eu conheço Maricá, acho uma bela cidade, exemplo de muita coisa, inclusive em Reut para Campos. Mas olha só, vou combinar, a gente não precisa importar ninguém de Maricá para cá, não. Entendeu? Isso aqui não é quintal de ninguém, entendeu? E, quer dizer, e agora, Carla é nascida em Campos, ela tem história daqui, o irmão dela é vereador em Campos, município. Eu sou uma pessoa que, embora seja litorânense, sou campista, sou são-joanense, que eu vivo e reproduzo um hábito secular aqui entre Campos e São da Barra. Basta seguir o Paraíba, né? Enfim, e Carla aparece nas pesquisas, sobretudo nas Quali, com algum potencial. Então, viu-se a possibilidade de Carla ser candidata. E aí essa discussão jurídica, né? Ontem o vereador Juninho Virgílio falou sobre isso na tribuna da Câmara. O vice-líder, perdão, da oposição, do governo, desculpa. Poubel, Carla, ele falou em importar. Eu discordo um pouco de Juninho, meu amigo, tal, mas discordo, não tento discordar. Eu acho que Carla não seria importar. Eu entendo isso que ele deu, mas a tradição dos dois municípios. E aí, quer dizer, estamos discutindo aqui a possibilidade jurídica disso acontecer. Você foi categórico e está sendo categórico agora afirmar que não pode. Né? É isso mesmo, né? Na sua opinião. Então, assim, quanto à questão da política, eu sou procurador de carreira, eu acho que tem que ter uma certa... A procuradoria tem que ter uma certa independência política com os políticos. Eu acho que isso é importante considerar. De fato, a situação da Carla foi o que eu falei. Eu disse que, como colocar help substâncias, né, as coisas como estão nesse momento, não há uma regularização jurídica para ser feita em Campos ou só na Barra. Então, nenhum nem outro. Então, não teria nem em qualquer outro município que tivesse, ainda que essa questão de microrregião. Então, ali, de forma categórica, teria que ter uma reanálise importante consignar nesse mesmo precedente, 564, salvo meu juízo, o STF consignou que as mudanças não valem para o processo eleitoral em curso. Então, de qualquer forma, se houvesse uma modificação, eles teriam que fazer um overruling também dessa parte do precedente, que diz que não pode ser feita alteração para o próximo. Então, não valeria para a próxima eleição, ainda teria isso. Então, por isso que eu digo que parafraseando o ministro Ares de Brito, é um triplo twist carpado hermenêutico que vai ter que ser feito. Um drible da vaca mesmo na norma para fazer uma reinterpretação para otimizando. Quanto ao Poubel, eu também sou suspeito para falar. O município de Campos atuou, né? A gente realizou uma ação referente a essa questão toda, o abuso de autoridade todo que foi feito por lá, sai pela mídia, de toda forma truculenta, as notas de repúdio do Sindicato dos Médicos, assim, foi também, a gente já ajuizou, já colocou, e é uma pena que é o que a gente diz, né? Aí, repito, uma autonomia do órgão de procuradoria. A parte política tem que ter debate político. Agora, se você não fazer, é lamentável que a gente crie um circo. Isso é lamentável, e a gente vê essa polarização, e os debates são sempre da cintura para baixo, e são questões que não são propostas. Ali, provavelmente, vê-se um bolsonarismo raiz. Já houve o que aconteceu com ele, o que ele fez, já houve diversas vezes. Vídeo Gabriel Monteiro, que aconteceu basicamente a mesma coisa. Então, você tem uma forma de você... faz um modus operandi, já sabe que tem aquela consequência, o objetivo não é fiscalizar ou qualquer coisa do gênero, é intimidar, é jogar para a mídia e conhecer a bolha e ter palminha da bolha. E não há uma constitucionalidade disso, pressupõe a fiscalização é do órgão colegiado, não é do parlamentar individual. Isso já foi julgado pelo STF também, é precedente para eficácia vinculante. Então, assim, o que eu vejo é uma tentativa da oposição natural de tentar trazer um nome, porque isso
isso é reflexo de quê? Isso é reflexo da excelente gestão exercida por Frederico Paes, Vladimir Garotinho e Vladimir e Frederico têm feito uma gestão espetacular. Você vê obra na rua o tempo inteiro. A cidade está toda um canteiro de obra. Você vê as UBS que foram abertas, você vê o HGG, você vê... hoje as pessoas tiveram esperança. A gente conseguiu, eles conseguiram resgatar a esperança da população. E nesse ponto eu digo muito, Vladimir, pela vontade, de fazer o diferente, pelo bora trabalhar, que não é... Gente, minha sala aqui no gabinete dele, a gente está diretamente... A gente está conseguindo, quando viaja também, a mesma coisa, é o tempo inteiro, ele não para de trabalhar. Ele não para de pensar no próximo. Literalmente o tempo inteiro. Quando você viaja, quer parar num lugar para comer uma coxinha com o povo, é aquilo. Ele é esse tipo de pessoa que está na rede social. E o outro, eu sou suspeito para falar mais ainda, e eu acho que você também, Luiz, vai concordar muito comigo, que é o Frederico Paes. É o maior líder que eu já conheci na minha vida, um ser humano espetacular, extremamente competente. Uma frase que ele diz, né? Quem vê na sombra não sabe o sol que queimou. Ele, com certeza, foi calejado pelos obstáculos da vida que o tornaram cada vez mais competente e a capacidade que ele tem de motivar, de aglutinar, de trazer pessoas, de engajar, né? E você vê que é um ato absolutamente altruísta. É altruísta. E é o que move a gente, tentar fazer o diferente. Eles estavam numa situação confortável, eu também estava, mas a gente via que a cidade estava numa situação deplorável. O prefeito fala em quebrar o retrovisor, mas hoje a gente vê, tem perfeição? Claro que não. Houve erros. Haverão, existirão. E quando houver, o prefeito já determinou que serão imediatamente corrigidos. Não há compromisso com erro. E quanto a essa questão da eleição, vou falar uma outra questão. É natural que a oposição tente buscar um nome, importar ou trazer um nome que já está, que já tem uma credibilidade na região, como é o caso da Câmara Machado, né? Pelo serviço prestado, pelo trabalho que ela fez em São Lugar, né? Que gabarita para postular, né? Tem o Jefferson, que é um acadêmico, um brilhante professor, também conheço bastante. É natural, só que ao mesmo tempo o que mais me motiva é ver que o acomodar não acontece com o Vladimir. Ele acorda, não tem eleição ganha, e isso está na cabeça dele, está na gente o tempo inteiro, perturbando, entre aspas, por hora, né? 3 horas da manhã, bora, não bora trabalhar o tempo inteiro. Ninguém está autorizado a acalmar, ninguém está autorizado a tirar o pé do acelerador. Então, a gente vê uma resignação constante, uma vontade de melhorar a cada dia e de, principalmente, coragem para enfrentar os maiores problemas da administração pública. Eles tiveram e eles estão tendo. E o que mais me deixa feliz é que não há o entendimento de eleição ganha. Pelo contrário, há uma vontade diuturna de ser melhor a cada dia. E isso é o que nos motiva, é o que me motiva nesse desafio diário de abdicação constante. Em meio a essa questão do trabalho, ainda tive que empreender um mestrado, ia iniciar um doutorado, mas aí já ia ser demais. Mas então é mais do que natural o comportamento da oposição, diante principalmente da não acomodação da gestão Vladimir e Frederico. Em relação ao Frederico que você falou, eu acho assim, Frederico é um amigo pessoal, mas isso quer dizer nada, né? Pelo menos para mim não significa nada no sentido da análise do jornalista. É uma questão assim, histórica. Eu acompanho, eu me lembro do governo do Zé Barbosa em diante, o último governo do Zé Barbosa. Perdão, me lembro do governo Mauro Linhares ainda, vê como que eu estou ficando velho. E o governo do Zé Barbosa, eu lembro bem que minha mãe presidiu depois vai se tornar, né, a Fundação Jornalista Valdo Lima, que era o Departamento de Cultura da época, né? Então eu lembro bem, já como minha mãe inclusive integrou esse executivo. Fez um belo trabalho, instituiu o Prêmio Alberto Lamego, abriu a Casa de Cultura Zé Cândido de Carvalho, fazendo as pazes do maior escritor de Campos, com a cidade com a qual estava obrigado. Então eu acompanhei para lá. E como jornalista do primeiro governo Garotinho em diante, acompanhei todos. Não há
se eu retomar Raul Linhares, não há um vice com peso de Frederico. Isso é um fato. É um ponto pacífico. Você pode não gostar de Frederico, você pode ter questionamento de Frederico. Agora, que não há, não há. Isso é histórico. Ponto. Mas vamos lá, são 8h56, tem que fechar o programa. Pesquisas. Uma pena, Luiz, uma pena. Muito bom. Pesquisas, aquela coisa, uma vez perguntaram a Einstein o que era relatividade. Ele falou, o repórter, olha só, você está sendo formigueiro uma hora e 10 segundos parecem... Não, você está sendo formigueiro, 10 segundos parece uma hora. Você abraça uma mulher bonita e uma hora parece 10 segundos. Então, é mais ou menos isso, né? Quando é bom, a gente tende a achar que foi pouco. Mas vamos lá, com base em pesquisas. A GPP, na espontânea, deu Vladimir com 38,6, GPP de março, e Caio Viana com 2,7. Aí a espontânea, o cara pode falar o que quer, né? Rosinha Garotinho 0,0, Arnaldo 0,9, Carla Machado já aparece 0,6, Marquinhos Bacelar 0,4, Rafael Diniz 0,4, alguém de fora da cidade 0,3, Cassiano 0,3, professora Natália 0,2. O candidato não político 0,2, candidato PT, alguém do PT 0,1. Iguape de julho. E a Iguape, a gente tem que dizer, foi comandado pelo grupo dos Bacelar, o que dá mais independência a ela, né? Vladimir Garotinho, espontâneo. O cara fala da cabeça dele, né? 27,8, Caio Viana 2,5, Marquinhos 0,4, Carla Machado aparecendo também 0,3. Aí já não é mais como GPP, já deu os nomes, né? Mas aí essa outra pessoa. Carla Machado 0,3, Jefferson 0,3, Marcos, deve ser Marco Bacelar Paz 0,1, Thiago Rangel 0,1. Prefábio Futuri, Vladimir 48,8, Garotinho 6,6, Caio Viana 3,2, Arnaldo Viana 2,3, Rosinha 0,4, Carla Machado 0,3, Marquinhos 0,2. Esse é o voto consolidado para aqueles que a gente sabe que podem ser candidatos, a gente sabe, logicamente, que o Vladimir da candidato eleitoral, Rosinha e Garotinho não vão, porque com filho, né? Estão fora. A gente sabe que a Arnaldo Viana não reúne condições para isso, foi outra coisa que também fizemos análise com juristas aqui, não sei o que estou dizendo, foram vários juristas que disseram, ele não pode, tem processos ainda que o tornam, que impedem que ele seja candidato, né? Enfim, mas é um voto consolidado, que a pessoa fala de apresentação de nome. Ela fala da cabeça dela. Para estimulada, Vladimir no GPP 50,4, Caio Viana 18,1, Marquinhos Bacelar 5,8, Thiago Rangel 2,9, candidato do PT 2,6, CVC de Itacama 2,3, Iguape, Júlio, Vladimir 55,4, Caio Viana 8,6, Marquinhos 3,1, Thiago Rangel 2,8, Jefferson do PT 1,2, Sérgio Mendes 0,5. Prefábio Futuri, Vladimir 66,8, Caio Viana 8,6, Marquinhos Bacelar 1,6, Thiago Rangel 0,8, CVC de Itacama 0,7, Jefferson 0,2. São 3 institutos, períodos diferentes, metodologias diferentes, que apontam uma diferença muito grande de Vladimir para os demais, tanto no voto espontâneo, que é um voto consolidado, que é um voto muito difícil de mudar, né? E o voto quando você apresenta os nomes. E essa votação, quando você apresenta os nomes, que é a pesquisa estimulada, a consulta estimulada, você tem aí patamares que permitem vislumbrar uma vitória em primeiro turno. Como é que você... Aí eu não vou perguntar para o jurista. Desculpa, baixei aqui para ler melhor, baixei e tirei o foco, desculpa aí, Nogueira. Como é que você, como cidadão, e logicamente que é uma opinião de integrante do governo, portanto parcial, mas como é que você vê como é que você projeta esse quadro? Então, como cidadão, né, colocando assim, eu acho que os resultados são reflexos da gestão
do que tem sido feito, a população está vendo o que está sendo feito. A população vê, como eu disse, o canteiro de obras, vê uma saúde pujante e reorganizada, estruturada. Né? Vê a agricultura voando também, um dos dois, muito também com a atuação do Frederico Paes, vê a questão da desenvolvimento econômico, vê a questão da empregabilidade. Campos, acho que é o quarto, agora acabou de sair de geração de empregos no Estado, 92 municípios estão no quarto, vê a questão da gestão fiscal, hoje o CAPAG, nós mudamos totalmente de devedor, quanto mais viramos adimplentes, então eu vejo o resultado das pesquisas como algo inexorável, como decorrência de um bom para ótimo trabalho desenvolvido pelo prefeito Vladimir Garotinho e Frederico Paes, e a equipe que quando eu falei em Flamengo de 81 ali, em razão de toda a atmosfera que, não dos jogadores, mas tudo está conspirando. Vede a questão da ingovernabilidade que existia. Se não tivesse o royalty, provavelmente existiria uma ingovernabilidade fática. A questão das emendas do Vladimir é um fenômeno, o prefeito é um fenômeno. Essa capacidade de articulação, essa capacidade de dialogar com diferentes frentes, esse resgate dessa credibilidade que a gente está conseguindo. Agora eu falo na questão minha, né, na Procuradoria, os procuradores de carreira são sensacionais e todos estão vendo, estão engajados no projeto e vendo a questão da diferença, e estão motivados, e você vê todo o projeto. Então, e você vê que o município não protela os problemas. O prefeito vem enfrentando os problemas e propondo as soluções. Você vê que do outro lado não existe proposta. O que existe são críticas e algumas questões da cintura para baixo, ou algo no sentido Então, o debate não sai do campo das ideias, que para mim é uma pena, né? Que infelizmente não conseguiram outros candidatos que tivessem uma condição de, ao menos, debater em prol da população campista. E nesse ponto eu fico feliz, né? Falei triste, mas como pessoa eu fico feliz, porque a proposta nossa de sair da zona de conforto e de enfrentar esse desafio, né, foi justamente essa, de fazer o diferente e não protelar o problema, enfrentar, e a autonomia que o prefeito Vladimir e o vice-prefeito Frederico Paes nos dão, a minha equipe, é espetacular, e que vem colhendo os frutos, né, tudo graças ao trabalho deles e à direção. Tudo que é feito, nada é feito por nós, todo mérito, trabalho é tudo deles. E nessa linha, eu vejo como natural. Tudo bem, meu caro Gabriel. Então, vamos ter que encerrar, como já anunciado pela Luísa, fechamento desse último bloco e do programa também. E eu quero te agradecer, meu caro Gabriel Rangel, procurador-geral do município de Campos. Eu estava vendo a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, só para fechar. O Botafogo tem 59 pontos, o Palmeiras 59, perdeu ontem. O Red Bull, lá, o Bragantino, 58. O Grêmio, 56. O Flamengo, 56. Então, tá todo mundo vivíssimo nessa reta final aí. Faltam 5 jogos. Me perdoe, o Atlético Mineiro também se vencer, está na briga. Então, tá vendo? Mais um. Quer dizer, é desse jeito. Faltam 5 rodadas. Olha que campeonato brasileiro interessante, né? A gente vai ter aí. Não, parece assim. Eu vou reafirmar, eu sou flamenguista. Eu vi o Flamengo de 81 jogar. Tive esse a coisa que eu tenho mais orgulho na vida foi ter visto aquele time, do meu filho, do meu pai, ter visto aquele time jogar. Mas está muito parecido a cara desse campeonato. Mas torço para o Botafogo. Acho que está na hora. Mas a cara está muito parecida com 2009. Eu torço pelo Botafogo também, pela aquela lógica da cabeça da gente de gostar das coisas certas no lugar certo. O que nem sempre é possível. Mas assim, que vença o melhor, mas nem sempre vence o melhor.
Está muito organizado, jogou muita bola, principalmente no primeiro turno. É por tudo que ele fez e mereceu, acho que levar aí merece levar a competição. O Atlético Mineiro, Luiz, que você falou, está com 53. Mas não está fora também, não. Não está fora, não. Não está fora, não. Gabriel, forte abraço. Muito obrigado pela sua entrevista hoje. Prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa sorte aí sempre. Bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Aloysio e Cláudio. Foi um prazer estar com vocês, dissertar sobre assuntos muito importantes. Estou sempre à disposição, né, e o município da mesma forma. Prazer muito grande. Da próxima vez, se quiser abordar outros assuntos também, é o que mais a gente gosta de fazer, é resenha jurídica. Estamos à disposição. Forte abraço. Abraço. Outra coisinha, hein? Se a gente ficar aqui. Rapaz, o Bragantino tem um jogo a menos também. E está com 58 pontos. E vai enfrentar o Flamengo no final. Está com 32 jogos, né? É isso mesmo? Jogos, é. O Botafogo tem 2 jogos a menos. E o Atlético também, que o Aloysio falou, perdão, está com 53 pontos, mas tem 32 jogos. Ou seja, falta mais um também para fechar a rodada de ontem. Eu acho que assim, quem poderia falar isso até ontem eram 2 clubes só, o Bragantino e o Botafogo. Hoje é só o Botafogo, só depende dele. Só depende dele. Todos os demais dependem de outras coisas, né? E é uma prerrogativa muito boa, não depender só de si, né? É o único que hoje tem isso. Então, torço mesmo que eu confirme. Acho que está na hora do Botafogo vencer o título brasileiro. E parar de se apequenar quando perde para o Flamengo. Vai dizer que foi chororô, o juiz, que não sei o quê. Esse é o problema, Luiz. Esse é o problema. Ele dá com pressão. E eles, psicologicamente, tá lembrando o Paris Saint-Germain na Champions League. Não adianta. Psicológico é muito ruim. Você tem que controlar primeiro você mesmo. E eles, psicologicamente, estão arrasados. Mas sabe o que é? O Paris Saint-Germain nunca foi força do futebol europeu. O Botafogo já foi força do futebol brasileiro e mundial. É por isso que eu estou falando. 50 anos, São Paulo. É muito tempo sem ganhar nada. Muito tempo sem ganhar nada e só sendo chamado de taxado de chororô. Você vê que eles perderam um jogo para o Flamengo e demitiram o técnico que estava com um projeto espetacular. Só para você ver a ebulição do vestiário. Psicológico muito ruim. E inteligência emocional é tudo. Botafoguense, cara. Eu vou dizer a você, Botafoguense, Copa do Mundo, Botafoguense é o cara mais chato que existe. Porra, é um negócio. Eles querem ser pro Brasil começando Botafogo. Aí vem essa coisa de Garrincha. Eu falo, gente, Garrincha, Pelé, não tem discussão. Agora, vamos combinar, nenhum dos dois joga mais de 50 anos, isso é meio certo. A gente não pode ficar preso a isso, entendeu? Os outros países também têm futebol e a Europa evoluiu muito nos últimos 20, tecnicamente, sempre foi competitiva, em termos de técnica, evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, né? Então, eu acho que realmente o que falta o Botafogo não é jogador, não é treinador, é psicólogo. Eu acho. Concordo. Eu acho. É por aí. Gente, 9h09. Aloysio, bom dia também, muito obrigado. Pode, claro, à vontade, fazer o seu fechamento aí com o Gabriel e amanhã de volta aqui às 7 da manhã. Agradecer, a entrevista foi muito didática, falamos de assuntos aqui técnicos, né? E tanto da parte dele quanto da parte nossa, uma preocupação e contextualizar isso para o ouvinte e telespectador médio, né? Leigo. Leigo, todos nós somos de direito, à exceção dele, que é operador do direito, informação para tal. Mas tem várias questões de saúde, educação, né? Fatos que o dia acabou trazendo, falamos deles também. Futebol, reta final de brasileiro. Cláudio Nogueira não para de dar risada, vai de Equador, o sorriso de Nogueira, vai ficar até o final do ano. Merecido, fiquei muito feliz também com o título Fluminense, fiquei mesmo. Opa, eu já estou descendo as escadas, Luiz. Eu estou com 52, filho. Daqui a pouco eu morro, não vejo o Fluminense campeão. Eu torci pro Fluminense por causa do tio Chico, em homenagem a ele, torci por ele. Boa. Chico era. Você sabia? Onde é a casa de Chico? Minha casa
É na mesma rua da dele, o quarteirão seguinte. Sabe da casa do procurador Francisco aqui? Amigo, procura a bandeira do Fluminense. A maior, vai parar aqui ali. Aproveitando a oportunidade, está vendendo, o Tico até me pediu até para verificar com as pessoas que realmente tiver interesse na casa deles lá. A propaganda aí feita aí, Tio. Agradecer e anunciar que amanhã, para falar que até esses fatos novos, quais sejam arquivamento da CPI da educação, aprovação dos contos de ontem, e hoje essa operação da Polícia Federal do GAECO, e teve como alvo transporte escolar do Estado e 2 vereadores que, eu repito, não são culpados de nada, são só investigados, né? Era o assunto da semana, que é a pesquisa de São João da Barra, né? Também Iguape, feita após a Carla fazer aliança com o Grupo Bacelar, como Iguape fez a de Campos, provavelmente, e foram os Bacelar, provavelmente os Bacelar fizeram também, mas é um instituto sério, não é contratante, instituto sério não quer dizer nada, como patrocinador, imprensa séria, não quer dizer nada, né? E deu uma vantagem a Carla Capucci ainda maior que o Vladimir tem aqui. E foi assunto, né? Até porque isso não deixa de ser também uma demonstração de força de Carla Machado. Ter a sua sucessora como... e a comparação, né? E, enfim... vamos amanhã... E futebol, que falamos aqui também hoje, bastante com o Gabriel. Vamos falar também sobre futebol e sobre São João da Barra, sobre pesquisa, sobre sucessão, sobre governo, com 2 são-joanenses, né? O Zé Vitor, radialista, e o Vitinho, né? Que é jornalista, e a gente com a preocupação, porque jornalista, a gente sabe que, conhecendo o Vitor Azevedo o Vitor Azevedo e o Zé Vitor, que são assim, eles não dariam, a opinião deles seria, são profissionais. Eu trabalhei com o Vitinho anos na redação da Folha. Eu sei que assim, o fato de estar trabalhando no local, isso não vai contaminar a opinião deles, mas como São João da Barra consegue ser mais polarizado que Campos, é impressionante, não consegue. Tudo lá, Congo chinês, né? Abelha e marimbondo, tudo, São da Barra é dividido, né? A gente está, o Zé Vitor faz assessoria para um vereador da base e o Vitinho para um vereador da oposição. Então acho que está equilibrado aí. Vamos ter um bom debate aqui amanhã. Sim, vai ser legal. E os dois também gostam, entende, de futebol. São 9h14. Obrigado mais uma vez, Aloysio. Gabriel, muito obrigado também. Você que participou, compartilhou aqui com a gente a sua opinião, o seu bom dia, nosso bom dia também, nosso carinho, nossa gratidão. Amanhã de volta às 7 da manhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.